Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Ellen Talks. Olá. Hoje a gente vai explorar um material, assim, muito significativo, né? O livro Mensagens aos Jovens. Exatamente. É uma compilação de textos da Ellen G. White. Foi publicado lá em 1930, mas, na verdade, reúne décadas de trabalho dela, sabe? Desde os anos 1860 até o início do século XX. Isso, e a nossa ideia aqui é meio que destrinchar, sabe? Ver os pontos principais e por que esses conselhos ainda ressoam tanto. Sim, é uma obra que, no meio cristão, é vista como um marco para a juventude. O interessante é investigar a fundo esses escritos, Uhum. porque, embora tenham surgido num contexto bem específico, adventista, as reflexões sobre o desenvolvimento dos jovens, elas parecem, muito atuais, né? Vão além das denominações. Com certeza. E para entender de onde vêm essas mensagens, é bom lembrar um pouco da Ellen White, né? Sim, ajuda a contextualizar. Ela foi cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia e viveu numa época, nossa, de muita mudança nos Estados Unidos. Industrialização, as cidades crescendo. Muita transformação social, né? Exato. E a visão dela era interessante, porque misturava a experiência de mãe, de educadora, e, para quem compartilha da fé dela, uma figura com uma orientação profética, né? E isso tudo resultou numa preocupação muito prática, eu diria, com o bem-estar completo dos jovens, não só o espiritual. E isso fica claríssimo na abordagem do livro. É bem holística mesmo, não é só sobre religião, sabe? De jeito nenhum. A estrutura cobre várias áreas importantes da formação. Uma delas, por exemplo, são os fundamentos da vida cristã. Isso. E não é só sobre saber doutrina. A ênfase está na experiência pessoal com Cristo. Algo vivo, sabe? Alimentado pela oração, pelo estudo da Bíblia no dia a dia. É bem experiencial mesmo. E conectado com isso, tem a questão da formação do caráter. Fundamental. O livro dá muita atenção para isso. Integridade e pureza. Nos pensamentos, nas ações, humildade também. Tem uma ideia forte ali de que as pequenas escolhas que a gente faz todo dia, elas moldam quem a gente se torna, né? Exato. Ser fiel nas coisinhas pequenas te prepara para os desafios maiores. É um chamado para ser constante, coerente. Outro ponto que chama muito atenção, ainda mais pensando na época em que foi escrito, é a parte da saúde e desenvolvimento físico. Nossa, sim. A ideia do corpo como um templo, um presente que a gente precisa cuidar. Fala de nutrição, de exercício físico regular, da importância de descansar, até de ar puro, luz do sol. Coisas básicas, mas essenciais. E o mais interessante é como ela conecta isso tudo. Saúde física com clareza mental e até espiritual. Não são coisas separadas. Não mesmo, tudo interligado. E essa visão toda integrada, ela meio que desemboca no pilar do serviço e missão. Ah, sim. A ideia não é só formar gente madura e saudável para si mesma, né? Não. É preparar os jovens para serem úteis na igreja, na sociedade, no mundo. Tem um incentivo forte para descobrir os próprios talentos e usar isso com um propósito maior, divino, contribuir para algo além de si mesmo. É importante a gente tocar num ponto aqui, né? Sobre como esses escritos se encaixam na fé. Sim, é crucial. Na perspectiva adventista, esses ensinamentos da Ellen White, como os que estão em Mensagens aos Jovens, são vistos como princípios inspirados. Certo, inspirados. Isso. A intenção não é substituir a Bíblia, as Escrituras Sagradas, de forma alguma, mas sim é ajudar a entender melhor, a aprofundar a fé, a prática cristã. Quase como uma lente, sabe? Que ajuda a focar nos ensinos bíblicos. Entendi. Uma perspectiva interessante mesmo. E, embora o livro venha dessa tradição específica, as orientações sobre caráter, relacionamento, saúde e propósito acabam tendo um alcance bem maior, né? Sem dúvida. Os desafios da juventude são universais em grande parte. Encontrar a própria identidade, lidar com pressão, fazer escolhas éticas. O livro aborda isso de um jeito que fala a muitos, independentemente da denominação. É verdade. E é incrível ver como esses conselhos continuam relevantes, né? Quase um século depois. Muito relevante. Se a gente pensar nos desafios de hoje, pressão nos estudos, no trabalho, a influência constante da mídia social, que às vezes é esmagadora. A busca por identidade num mundo tão fragmentado.
As escolhas de carreira que são complexas Exato. e os princípios do livro, de integridade, de equilíbrio, de ter um propósito, eles oferecem um contraponto, sabe? Uma sabedoria prática que parece que não envelhece. É isso mesmo. O livro parece insistir numa formação que equilibra tudo, espiritual, mental, físico, para dar ao jovem ferramentas para navegar a vida com resiliência e um norte ético. Perfeito. Então, para a gente ir fechando essa análise, Mensagens aos Jovens é mais que um documento histórico, né? Continua sendo um recurso que pode inspirar muito. Sim, um guia para essa jornada de amadurecimento integral, buscando uma vida que tenha significado e que contribua. Esperamos que essa nossa conversa sobre os pontos centrais da obra tenha sido útil, tenha provocado alguma reflexão. E para outras explorações como esta, fica o convite para continuar com a gente aqui no Alien Talks. Isso. Siga o nosso conteúdo, curta, avalie, compartilhe com quem você acha que pode se interessar. E como um pensamento final, né? Fica uma questão que esse livro levanta e que ecoa forte hoje. No nosso contexto atual, com tanta coisa acontecendo, tantas distrações, como é que a gente pode cultivar, de forma ativa, um desenvolvimento que seja harmônico em todas as áreas, espiritual, mental, física? E não só pra gente, né? Mas com um propósito maior em mente. Exatamente. Fica essa reflexão.